Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7 diz: Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olhe para o seu irmão e diga a ele: importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Ok? Podemos voltar ainda para a projeção antes de adentrarmos aqui. Ok? Importa-vos nascer de novo. Louvado seja Deus por essa palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração essa verdade. Meus queridos, o novo nascimento é um pré-requisito extremamente indispensável. É uma condição imprescindível para a admissão no reino de Deus, de modo que torna-se impossível adentrarmos em comunhão com Deus se não for através do novo nascimento. E o interessante é que Jesus é muito enfático a esse respeito. Muito, percebemos, categórico, conforme vocês podem acompanhar agora no próprio slide, no Evangelho de João, capítulo 3. Olha o que é que nos diz, olha a ênfase que Jesus dá no versículo 3, em verdade e em verdade, ou seja, é verdade que eu falo a verdade. Te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus aqui, ele chega a pontuar que a maior necessidade nossa como ser humano não é uma necessidade física no quesito material, não é uma necessidade fisiológica, não é uma necessidade psicológica, não é uma necessidade social, mental, sentimental, emocional, intelectual, mas sim espiritual. Essa, indubitavelmente, é a nossa maior necessidade como ser humano. E o intrigante nessa história, que você possa acompanhar aqui esse raciocínio nosso e raciocinar comigo. O intrigante nessa história é que essa mensagem de novo nascimento, ela não é pronunciada a um publicano, a uma meretriz ou a um gentio, mas ela é pronunciada a um religioso, que também não é qualquer religioso. Trata-se de Nicodemos, um homem que vivia no expoente da sua sociedade, um homem que era uma referência na elite religiosa do seu tempo e da sua época. Você está acompanhando? Amém? Posso ouvir a igreja dando amém? Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Ele não fala para os pecadores pervertidos, ele fala essa mensagem para os religiosos. Lógico e evidentemente que todos precisam do novo nascimento, mas isso me deixa, impressionado pelo fato dela ser dirigida a um religioso. Isso me faz refletir sobre o fato de que pouco importa ter o seu nome escrito no rol de membros, pouco importa ter um cargo na igreja, pouco importa ter um título ministerial, um exercício, uma função eclesiástica, ter dons espirituais. Isso torna-se completamente irrelevante diante da grande necessidade do novo nascimento. E Jesus fala isso para Nicodemos, um fariseu que procura Jesus à noite. E se a Bíblia traz essa ênfase, logo subentendemos que ele procura Jesus num momento conveniente para si mesmo, para não ser visto pelos demais, principalmente pelos seus amigos, como alguém que está procurando a Jesus. Então uma certa vergonha demonstra ele ao procurar Jesus à noite,
no silêncio da noite, de uma forma secreta, ele vai até Jesus e ele diz: bom mestre, eu sei que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus interrompe o seu raciocínio e diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode adentrar no reino dos céus. Como Jesus é direto, como Jesus é objetivo, ele vai logo ao âmago da grande questão, é o novo nascimento. E ele fala isso para ninguém mais do que Nicodemos. Você pode perceber no versículo 1 do capítulo 3, que diz que ele era um dos principais judeus, fariseu, provavelmente membro do Sinédrio, um homem de extrema importância, de elevado prestígio perante a sociedade, um homem rico, um homem intelectual, um homem renomado, um homem famoso, um homem conhecido. No entanto, Jesus se refere a esse homem, ele traz a palavra do novo nascimento. Você precisa nascer de novo. E essa é a grande necessidade, irmãos, para aqueles que querem se relacionar com Deus, porque é impossível comunhão com Deus, relacionamento com Deus, vida com Deus, se não for através do novo nascimento. Você pode ser um bom religioso, ter uma vida piedosa, ter uma conduta impecável, ter uma reputação ilibada, mas ao mesmo tempo, não ter de fato comunhão com Deus, porque só é possível através do novo nascimento. Diga amém. Essa é a verdade, meus irmãos. Essa é a grande verdade. E agora, sim, adentramos um pouco mais sobre esse assunto. Nós vamos nos deparar com a grande pergunta, a grande questão: o que é nascer de novo? Essa dúvida o próprio Nicodemos tinha, e existia conceitos da filosofia grega sobre reencarnação, sobre transfusão da alma, sobre todas essas questões. Então acho que Nicodemos em determinado momento pensou: olha, esse mestre deve vir com uma novidade. E ele pergunta: porventura voltarei ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: não é esse tipo de ruptura que você vai ter que viver. Não é romper a placenta da sua mãe, mas é romper das estruturas que nos aprisiona, que nos escraviza, que é o pecado, é o domínio do pecado. E ele diz bem assim: olha, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E ele fala sobre essa outra necessidade, que ninguém até então tinha trazido esse discurso, de nascer de novo, de nascer para Deus, de viver uma nova natureza. Isso nós chamamos, sabe, queridos, de regeneração. Nascido do alto, nascido de cima, nascido de Deus. Regenerar, o sentido da palavra é gerar novamente. E é isso que Cristo veio fazer ao vir ao mundo, nos regenerar, para que viéssemos nascer novamente, que fôssemos gerados novamente. Eu citei recentemente a referência de João 20, 21, onde Jesus, depois de ressurreto, aparece aos seus discípulos que estavam escondidos no cenáculo, com as portas fechadas, as janelas fechadas, e a Bíblia faz questão de fazer essa menção, porque eles estavam com medo, enclausurados, com medo de toda perseguição, e a partir dali, Jesus adentra sem bater na porta, sem pular a janela, simplesmente ele se teletransporta, consegue chegar do outro lado como um ser glorificado, com um corpo glorificado, e ele diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e soprou neles. O interessante é que esse sopro no original grego é o mesmo sopro do hebraico, do vernáculo original hebraico, onde diz que Deus, ao fazer o bonequinho de barro, e diga-se de passagem, sujou suas mãos nas lamas, ele sopra nas narinas de Adão para que ele seja alma vivente. E Jesus sim, agora sopra sobre os seus discípulos para que eles venham ser regenerados, para que eles venham viver essa experiência do novo nascimento, da regeneração. Olha que coisa tão interessante. E isso é o que é regenerar, é nascer de novo. Meus amados, isso tem que ser levado a sério, porque nós podemos ter experiências com Deus, sermos usados com Deus, mas exemplo de Saul,
não sermos aprovados por Deus. E isso é sério. Isso é tão sério que a Bíblia nos fala sobre uma multidão, e eu costumo muito falar e enfatizo, porque essa é a minha responsabilidade, ciente de que um dia estarei diante do Senhor, prestando conta de tudo que disse, e prestando conta de cada alma que Ele me confiou, de cada vida, de cada ovelha que Ele colocou nesse rebanho. Então eu falo isso com temor e com tremor. É muito sério quando Jesus disse que viu uma procissão, uma multidão de pessoas dizendo: Senhor, eu curei em Teu nome, profetizei em Teu nome, expulsei demônios em Teu nome, falei em línguas em Teu nome. Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Tinham experiência, tinham dons, mas não tinha vida, relacionamento com Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que essa procissão, ela não vem do mundo cético, do mundo agnóstico, do mundo ateu? Essa procissão, ela não vem do mundo pervertido, do mundo pecaminoso. Essa procissão, sabe de onde é que ela vem? Dos guetos das igrejas, da religiosidade. Da religiosidade. Olha que coisa tão complicada, irmãos. Imagine nesse dia quantos pastores, vai ter uma realidade, quantos líderes, quantos diáconos, que viveram o tempo todo na igreja, mas nunca deixaram a igreja viver neles, que entraram no Evangelho, mas nunca deixaram o Evangelho entrar neles. Veja o quanto isso é complicado e o quanto a gente tem que pensar e refletir e dizer: Senhor, eu quero estar contigo, o nome escrito no livro da vida. Amém? Isso é sério, e nós precisamos pensar nisso. Eu vi recentemente uma frase que eu achei interessante, que no inferno está cheio de pessoas que pensavam que mereciam os céus, e no céu vai estar cheio de pessoas que sabiam que mereciam o inferno. Eu quero estar no céu, na consciência que mereço o inferno. Porque o inferno não é mérito próprio a ser conquistado, é graça divina para ser vivida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Então importa-vos nascer de novo. Isso é regeneração, é um nascimento espiritual gerado pelo próprio Deus. E agora eu quero te convidar a passearmos na Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Vamos navegar agora. Amém? Os irmãos encontraram? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que lindo, nos regenerou, é Ele que faz isso. Somente Deus pode fazer isso, nos regenerar. Amém? É Ele quem faz isso. E aí, bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou. Isso é regeneração, ou seja, fez com que viéssemos nascer novamente. Nascer não para uma vida mundana, mas para uma vida celestial. Não para uma vida temporal, mas para uma vida eterna. Não que venhamos nos tornar imortais, mas sim filhos da eternidade, através de Cristo Jesus. Amém? E aí, regeneração é a mensagem central do Evangelho. Importa-vos nascer de novo. Olhe novamente para o seu irmão e diga a ele: importa-vos nascer de novo. Ou seja, isso é o que importa, é nascer de novo. Não é ser batista, assembleano, metodista, congregacional, presbiteriano. Citei presbiteriano? Citei não, né? Presbiteriano. O que importa é nascer de novo. John Wesley, no século XVIII, século XIX, se é que estou certo, não me recordo bem, ele teve um sonho naquela época. Olha que sonho extraordinário. Ele sonhou que era levado por um anjo da parte de Deus para o inferno.
E ao chegar no inferno, ele viu batista assembleano, metodista, congregacional, presbiteriano, universal não tinha naquela época, eu acho que não tinha não naquela época. Viu uma turma boa. E ele disse, meu Deus, ele disse que ficou horrorizado. Meu Deus, o que é isso? E ele começou a perguntar ao demônio que estava lá nas portas do inferno, tem batista aqui? E o demônio, tem. Tem presbiteriano? Tem. Tem congregacional, metodista? Tem. E ele ficou confuso com aquilo. Aí de repente ele disse, Deus me tira desse lugar, e o anjo agora levou ele para os céus. Quando ele chega nos céus, ele faz a mesma pergunta, assustado, ele disse, meu Deus, será que que religião é que é essa que foi salva? Aí ele começa a perguntar, olha, tem batista aqui? E o anjo diz, tem não. Tem presbiteriano? Tem não. Tem congregacional, metodista, pentecostal? Tem não. Meu Deus, afinal de contas, quem se salvou? E o anjo respondeu, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor. Amém? Esse é o problema quando a gente coloca o rótulo denominacional acima de tudo. A gente torna-se um bom batista. Eu escutava a rádio lá em Recife, aí dizia bem assim, estamos aqui falando como um bom batista com B maiúsculo. Era tanto saudosismo que chega a me dava agonia, né? Lógico que a gente tem que defender a bandeira onde a gente está, com amor ao reino, para que não se crie tribos, mas acima de tudo, não fazer descaso da glória de Deus, da graça de Deus, que é multiforme a graça de Deus. E me procuraram e disseram bem assim, pastor, esse negócio dos evangélicos ter tantas denominações, isso não é ruim não. Eu disse, olha, é e não é. É porque perde um pouco da identidade e a conotação é de uma certa bagunça. E a gente sabe que muitas motivações não é movida pela causa do reino. Aí ele confuso disse, e agora por que não é ruim? Eu disse bem assim, olha, não é ruim porque a gente não tem um papa para venerar. A gente não tem um líder máximo para sermos guiados por ele. Conforme a lei dogmática da infabilidade papal, que o Papa não erra e não falha. O que o Papa disser é Deus dizendo na terra. E em segundo lugar, não é ruim por causa da multiformidade da graça de Deus. A Bíblia não fala sobre uniformidade, mas multiformidade. Você pode estar numa igreja como essa, uma igreja que adora, que celebra, mas você pode também ter comunhão em uma igreja que pula, que grita, que dá cambalhota, que faz o quê? Corta o laço, é tanta coisa. E você pode estar numa igreja simplesmente que não pode dizer nem amém. E está lá bem, está lá em paz. Isso é chamado multiformidade da graça de Deus. E Deus se revela assim, Deus se manifesta dessa forma, alcançando pessoas em suas situações mais variadas possíveis que nós podemos imaginar. E quão bom é assim, quão bom é sermos diferentes, porque Deus é criativo, irmãos. Você vê que os biólogos a cada dia descobrem uma nova espécie de peixe, de ave, de planta, e Deus é criativo. Os irmãos estão entendendo? Então você vai poder congregar, comungar em um lugar que você se identifica. Você se identifica, se você gosta do silêncio, você vai procurar uma igreja tradicional. Se você gosta do barulho, você vai procurar uma igreja pentecostal. E se você gosta do equilíbrio, você vai procurar Batista Evangelizadora, amém? Ok, nem uma coisa nem outra. Até mesmo porque 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de ousadia e de moderança. Espírito de moderança é o que nós mais precisamos. Ok? A mensagem central do Evangelho é nascer de novo. A natureza carnal versus a espiritual. Bom, a Bíblia nos revela que elas estão sempre, quer dizer, na realidade que nós temos duas naturezas. A carnal e a espiritual. O nascimento determina a natureza. Veja João capítulo 3, versículo 6. Essas são algumas considerações a serem feitas. Jesus diz o seguinte para Nicodemos, diz para mim, diz para você e para qualquer um que tiver ouvido, ouça o que Jesus diz. O que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é
Então, o que é nascido da carne não pode ser espírito, o que é o nascido do espírito não pode ser carne. Vão seguir a sua natureza. Então, o nascimento determina a natureza. Se você ainda não nasceu espiritualmente, você jamais poderá ser espírito. Você vai ser carne. Tudo que você vai fazer é na carne. Seus pensamentos, sentimentos, atitude, comportamento, palavras, é tudo baseado nas obras da carne. Você faz um esforço terrível, mas vai de encontro com a própria natureza, porque ainda não viveu a verdadeira regeneração. Outra realidade, são opostos entre si. Gálatas 5,17, vamos abrir? A Bíblia diz, Gálatas 5,17, que pode ir, não abrir. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Ou seja, há essa luta. Gálatas 5,17. Olha só o que está escrito, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, irmãos, escuta isso em nome de Jesus, estamos em guerra. E essa guerra não ocorre fora de nós, ocorre dentro de nós. Dentro de nós. Já contei em algumas ocasiões aquela ilustração, e permita-me sintetizar essa ilustração, onde um pajé explica para os indígenas, os nativos da sua tribo, de que dentro de cada um de nós existe 2 lobos, um lobo bom e um lobo mau, e eles estão brigando todos os dias. A pergunta é: quem vai vencer essa batalha? O pajé responde com a maior simplicidade: aquele que você alimentar mais. Então, quem vai vencer? Você tem a natureza carnal e a natureza espiritual. Nós temos. E aí elas estão sempre se degladiando, uma contra a outra, são opostas entre si, para que não faça o que porventura é do vosso querer. E começam as lutas. A pergunta é: quem vai vencer? Deixa eu te responder algo aqui bem prático. Quando a gente passa um dia sem comer, nós ficamos o quê? Desnutrido. Quando passamos um dia sem beber, nós ficamos o quê? Desidratado. Desnutrido, desidratado, você fica vulnerável a qualquer tipo de doença. Você fica fraco, você fica frágil, né? Você se sente mal. Isso é a natureza física. Agora deixa eu perguntar a você, e a natureza espiritual? Será que você não percebeu que sua alma, seu espírito tem sede e tem fome de Deus? Eu não sei quanto a você, mas se eu passar um dia sem orar, sem louvar, sem ler a Bíblia, meu Deus, eu me considero como um mendigo, um pedinte. E o que é que o mendigo faz? Ele começa a vasculhar o lixo em busca do que comer. Você come qualquer porcaria, porque você está com fome. Aí vem as propostas de Satanás de transformar a pedra em pão, e você cai nessa tentação, porque você está com fome. Por que tanta depressão, a qualquer luxo do momento? A doença crônica que vai devastar o mundo, cuja tendência é se tornar uma pandemia, que já é, né? Estava na casa dos tios de Vanessa esses dias, não acreditei. A tia de Vanessa estava triste porque o cachorro dela estava com depressão. Eu disse: meu Deus do céu, até os cachorros estão com depressão. E o bichinho ficava lá, o tempo todo, depressão. Eu levou para o veterinário disse: olha, não é nada, ele está bem, isso é depressão. Ai, meu Deus do céu, e agora? Tem psicólogo para cachorro? Mas é uns dias difíceis, né? O negócio é complicado. Imagine a situação. E agora, como vai tirar o cachorro da depressão, meu pai? Foi uma mudança, eles moravam num ambiente residencial, uma casa, aí foram para um apartamento. Aí o cachorro, nesse processo de adaptação, né, ele não está conseguindo se habituar. Ângela, e o cachorro chamado Valente está frouxo, viu? O Valente está frouxo. Né? Mas são os dias que nós vivemos. E voltando ao nosso assunto, né, brincadeiras à parte, a nossa necessidade de nos alimentarmos de Deus. Sabe o que é que Deus diz? Quem quer ser próspero aqui? Eu quero ser próspero, não tem problema nenhum de ser próspero. Não tem problema nenhum. O problema é você ser possuído pela prosperidade. Mas se você possuir a prosperidade, não tem problema nenhum. Tá, gente? E é algo tão interessante que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina. Nos ensina o cuidado conosco até pelo pão nosso. E nos ensina a pedir a Ele.
pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha, até necessidades básicas e tais, Ele nos ensina, que Ele se preocupa com a gente e deseja o melhor para o seu povo. Então, amém, todos desejam ser prósperos, né? Não tem ninguém aqui um mentecapto não, né? Todos desejam ser prósperos. Deus disse a Josué o segredo da prosperidade: medita na minha palavra de dia e de noite e fará prosperar o teu caminho. Olha, palavra. Quando você medita de dia e de noite e tempo todo, aí você vai ser próspero. São opostos entre si, amém, amados? Deu para entender aqui? Promovem efeitos diferentes. O que significa isso? Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 5. Eu tinha pedido aos irmãos para ler, mas eu vou estar lendo, tá? Vocês só acompanham, para que vocês possam confirmar. Romanos 8, 5, diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Promovem efeitos diferentes. É bíblico, é Bíblia, mas não há harmonia entre ambos. Romanos 8, 6, veja o que é que diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Olha só que verdades. Amém, irmãos, estão entendendo? Estão acompanhando? Posso ouvir um amém? Diga amém. Amém. Promovem efeitos diferentes, não há harmonia entre ambos, a natureza espiritual, a natureza carnal. Agora eu vou lhe dizer o seguinte: não subestime a importância dessa ministração, até mesmo porque Jesus ensinou o novo nascimento para um catedrático, erudito, eloquente, culto. Na época poderíamos dizer pós-doutorado em teologia, Nicodemos. E é isso que Jesus quer que nós nunca venhamos esquecer: a simplicidade do Evangelho. E, sobretudo, vivermos em conformidade com essa simplicidade. A temática dessa ministração é vivendo o novo nascimento. E é isso que Deus nos chama, irmãos, para vivermos o novo nascimento. Para que isso seja possível, torne-se uma realidade, é necessário compreendermos o seguinte: as consequências da natureza carnal. Eu quero falar das consequências da natureza carnal e as consequências da natureza espiritual. Então, os nascidos da carne, veja o que Romanos 5,12 diz: portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, nós herdamos essa natureza pervertida, pecaminosa, que ofusca a semelhança de Deus em nossas vidas, de Adão. Adão pecou, ele era o nosso representante. Um dia alguém me perguntou: pastor, o que é que eu tenho a ver com Adão? Não sei nem que fruta foi que ele comeu e por que eu tenho que pagar pelos seus erros. Eu disse: esse é o problema de representações, né? Nós somos representados por Adão. Mesma coisa você é representado pelo seu prefeito, pelo seu governador, pelo seu presidente. Se eles errarem, quem é que vai sofrer? Todo o povo. Você é responsável pelos seus filhos. Você faz bobagem no seu trabalho, é demitido. Quem é que vai sofrer? Seu filho. Ele vai, infelizmente, herdar não a culpa do ato, mas a consequência, o efeito causado. Isso é muito forte. As consequências da natureza carnal. Quando essa pessoa perguntou: o que é que eu tenho a ver com Adão? Eu acho isso injusto, pastor. Eu disse: você tem razão, irmão. Eu também acho injusto, irmão. Ele disse: o senhor concorda comigo? Concordo. Eu acho tão injusto, por causa do pecado de um homem, toda a nação ser contaminada, como injusto, por causa da obediência de um homem inocente, toda a nação poder ser redimida. Também acho injusto. Ele: pastor. Então, se formos tratar nesse critério de justiça, Jesus morreu para reverter essa realidade, e ele não merecia a cruz, porque ela pertencia a mim, pertencia a você. Mas Deus fez justiça por nós, ao Jesus morrer na cruz. Amém? Então, quais são as consequências da natureza carnal? Primeiro, irmãos, Romanos 8, 7. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Olha o que Romanos 8, 7 diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
Aquele que está na carne, que vive na carne, que anda conforme as obras da carne, ele é o que de Deus? Inimigo. Deus o vê como inimigo. É isso que a Bíblia fala para o homem carnal, o homem sem Deus. Biblicamente falando, ele torna-se inimigo. Nascem sobre o domínio do pecado. Romanos 51. Obrigado, vocês estão atentos, viu? Só estava fazendo esse teste. Vocês foram aprovados, viu? Parabéns. Brincadeira, tá, gente? Foi um equívoco mesmo. Nascem sobre o domínio do pecado. Salmo 51, versículo 5. O salmista Davi diz: em pecado eu nasci em iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Olha que coisa tão forte, irmãos. Ele está falando que a criança, o bebê, já nasce, já herda essa natureza pecaminosa. Ela não tem ainda o ato consumado pelo pecado, mas ela já tem a inclinação. E aí você vê as criancinhas, né? Eu vi isso tanto em Gabriel quanto em Sarinha. Bebezinho, não aprendia a falar, nem andava, mas eu já vi a sementezinho de Eva e de Adão. Tá amarrado em nome de Jesus. Já via, sabe, aquelas chantagenzinhas emocionais. A gente já percebia nos guris. Eu disse, meu Deus, não sabe nem andar, nem falar, mas já tem a naturezazinha de Adão e de Eva. Enfim, irmãos, são moralmente incapazes de fazer o bem. Romanos 3, veja comigo, Romanos 3, versículo 10, 11 e 12, olha o que está escrito. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Quanto justo há? Não há quem entenda. Quantos entendem? Não há quem busca a Deus. Quantos buscam? Todos se extraviaram. Quantos se extraviaram? A uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Quantos fazem o bem? Não há nenhum sequer. Uma vez conversando com um homem, ele disse: pastor, eu sou um homem bom, eu não mato, não roubo, não minto, sou fiel à minha esposa, sou um bom pai, nunca caluniei, difamei, denegri, nunca defraudei ninguém, eu sou um homem bom. E aí eu estava evangelizando esse homem, em outras palavras, sabe o que é que ele estava dizendo? Eu não preciso de religião, não preciso de evangelho, eu não preciso nada disso. Está certo, você é um homem tão bom que você está querendo me dizer que Jesus por você morreu em vão, porque não precisava o sacrifício por você, porque você sozinho é capaz de ser arrebatado aos céus. Aí ele arregalou os olhos e disse: você tem que entender que Jesus é o caminho. Imagine Jesus como uma ponte de um abismo intransponível, que é esse mundo e a eternidade. Nós não temos como chegar lá senão por Jesus. E é o próprio Jesus que diz: eu sou o caminho. Sabe esses indivíduos moralistas, legalistas, que acham que por não cometer terríveis dolos e delitos, se acham melhor do que os demais? Deixa eu te dizer uma verdade: para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão. Para Deus, roubar um confeito em uma banca de um ambulante na rua é a mesma coisa de que roubar um carro em uma concessionária, em uma grande empresa. Mesma coisa. Sabe qual é a diferença? A consequência do pecado. Você roubando um confeito, provavelmente você só vai levar um tapa na cara, né? Se o dono perceber. Roubando um carro, não, você vai preso. Essa é a diferença. Deixa eu lhe dizer outra coisa, não se escandalize comigo, mas se você se escandalizar, eu te perdoo desde já. Amém? Eu te perdoo. Ok, sabe qual é o valor da prostituta que fica rodando a bolsa na esquina? Sabe qual a diferença? Sabe qual é o valor dela? Sabe qual é o valor do beberrão que fica jogado na calçada, como diz o ditado, com um cachorro lambendo a boca, né? Assim que fala. Rodolfo nunca passou por isso não, né? Como é que é esse ditado que fala, né? Cachorro lambendo a boca. É, né? Rodolfo nunca passou por isso. Eu passei, Rodolfo, em situações dessas.
Começava a beber, apagava no lugar, não sabia onde eu estava. Um dia eu estava deitado na calçada de uma mulher que ela vinha varrendo. Ei, menino, sai daí. Estava nessa situação. Já disse aos irmãos que bebia aqui, acordei em Aracaju. Bebi aqui, acordei no Centenário, na casa de um pessoal que eu nem conheço. Cada loucura, mas enfim, não vem um caso. Sabe qual é o valor dessas pessoas? Daquele que está detento por um crime cometido, numa prisão, encarcerado? Sabe qual é o valor? O mesmo valor meu, o mesmo valor seu, o mesmo valor nosso, para Deus. Sabe que valor é esse? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Cláudio foi repreendido por Deus. Cláudio vai estar pregando esse final de semana. Eu gosto muito do evangelista Cláudio, da missionária Rosa. Infelizmente não vou poder estar aqui para estar no congresso da família. Mas ele foi repreendido quando ele falava para as suas meninas. Como é o nome das meninas dele, evangelista Rodolfo? Mariana e Juliana. Ele disse que estava andando numa avenida, ele viu as prostitutas. Ele disse: irmã, filha, você está vendo essas mulheres? Essas mulheres é a aberração da natureza, não sei o que da sociedade. Ele falou, a escória da sociedade, foi bem grotesco mesmo. Aí depois o Espírito Santo repreendeu ele e disse: não, filha, desculpa, papai está errado. Essas pessoas são carentes da graça. Elas são carentes do amor de Deus. Elas precisam conhecer a Jesus como nós conhecemos. Interessante isso, né? Que é esse olhar do próprio Jesus sobre a vida daqueles que pecaram. Realidade, gente, o que é que eu quero falar? Somos moralmente incapazes de fazer o bem. Eclesiastes 7:20 diz: não há um homem que faça o bem e não peque. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos significa, sabe o quê? Todos. Ora, Maria, João, André, Tomé, Maomé, Buda, Confúcio, Zoroastro, todos. Hare Krishna, todos. Amém? Né? Frei Damião. Minha mãe me fez pegar uma fila quilométrica para beijar a mão de Frei Damião. Foi. Não entendia nada, eu era pirralho lá na fila, para beijar a mão de Frei Damião. Aí vou para a Feira de Santana passar minhas férias, lá vai minha tia me fazer pegar a mesma fila para beijar a mão de Frei Damião. Isso o que é que esse homem tem na mão, meu Deus do céu? Ok. Não podem, Romanos capítulo 8, versículo 8, não podem agradar a Deus. Olha que coisa forte, irmão. Rodolfo beijou a mão de Frei Damião, não? Você é da época de Padre Cícero, né, Rodolfo? Era, né? Rodolfo, estou brincando contigo, viu? Pastor Rodolfo. Romanos 8, versículo 8. Você ia para a igreja? Você ia para a igreja? Ia, né? Ah, minha mãe, eu cheguei a ser coroinha, cheguei? Não, né? Ia? Ah, um dia eu fui coroinha e eu não era batizado, viu? Minha mãe tinha um conhecimento do evangelho, não era evangélica ainda, praticava o catolicismo, mas nunca até então tinha me batizado. Eu era pagão, não era? Eu era pagão. Não era? Minha mãe não tinha me batizado. Aí eu fiquei um dia como coroinha lá. Eu lembro de uma foto aí das antigas que eu estou parecendo um padre. Minha avó, por parte de pai, ela disse que o sonho da vida dela era ter um filho que fosse padre. Ó. Aí ela se sente realizada por Deus ter dado a ela um neto que hoje é pastor. Ela disse: Deus atendeu minhas preces. Aí meu pai disse: eu não tinha condições para ser padre. Eu disse: nem eu. Ok, Romanos 8, versículo 8. Porque eu não teria condições para ser padre. Deixa eu te contar essa história. Eu estava lá no curso de administração, quando nós fizemos. Graças a Deus concluímos. Em 2012, por aí. Foi 2012, foi a formatura. E aí na sala de aula, o único cristão, pastor, todo o respeito dos colegas, dos amigos. Aí vai passando uma mulher atraente, uma mulher formosa, e os camaradas olham aquilo que é tendência do homem, né? Trazer aquelas insinuações. E é onde pensa: irmão, me chamava de pastor, às vezes de irmão. O irmão não olha, não. Aí eu fiquei calado, né? Se o irmão não gosta disso, não, olha. Aí eu fiquei chateado já, né? Só olha, eu gosto tanto que eu tenho uma só para mim.
Aí eles ficaram calados, nunca mais mexeram comigo. Então, por esse quesito de que não teria, e outras questões doutrinárias, não teria condições nenhuma. Ok? Gente, Romanos 8:8, o que é que diz? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está na carne, se você vive na carne, você não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Se você não agrada a Deus, você agrada quem? Oi? Como era o nome antes aí? Eu já vi tanto nome, fedegoso, encardido, derrotado, miserável, satangôs. E como é o nome desse aí? Cramunhão. Eita, esse é novo, ó. Valeu, Júnior. Ok, você vai estar agradando ao demônio. Isso é fato. Então, gente, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Outra consequência, separado de Deus, Isaías 59, versículo 2. Deus diz ao seu povo, brada fortemente: olha, não estão encurtas as minhas mãos, nem entupidos os meus ouvidos, para que não possa atender, nem muito menos ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas transgressões e iniquidades, é que fazem separação entre eu e vocês, para que eu não vos ouça, para que eu não vos veja, e para que eu não vos socorra. Deus fala isso em Isaías 59, ou seja, exortando o seu povo, dizendo: olha, o pecado é a culpa de estarmos distantes, ok? Eu apertei, ainda bem. Separados de Deus, mortos para Deus, Efésios capítulo 2, versículo 1. Por favor, alguém diga ao pregador aí que está na hora de adiantar um pouco. Porque esse relógio está certo, ou Mena? Está no horário de verão aí, né? Tira esse negócio do horário de verão, Mena. Estou brincando. Efésios 2:1. Ok? Vamos lá, gente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos, o quê? Mortos em nossos, o quê? Delitos e pecado. Ele nos deu vida. Ok? Então, o que é que acontece? Nascidos da carne, mortos para Deus, cegos para Deus. A Bíblia diz aqui que o homem natural não consegue entender, não consegue discernir as coisas de Deus, porque Satanás cegou o entendimento. Ok? A Bíblia nos diz aqui em João 8:34, aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Então somos escravos do pecado ao pecarmos. Isso é forte, né? Tem um texto bíblico que diz bem assim: aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Então, se o pecado domina a sua vida, meu querido, você vai ser escravo. Não aceite isso. Essas são as consequências da natureza carnal. E para vivermos o novo nascimento, nós temos que entender: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento é possível porque Deus quis. O novo nascimento é possível porque Deus proporcionou. O novo nascimento não é por meio da sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus permitiu. Você é escolhido por Deus para viver o novo nascimento. Agora, o novo nascimento nos torna em quê? Em nova criatura. O sentido da palavra é uma nova criação. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. Olha que coisa linda, né? A Bíblia diz que Deus pega o nosso pecado, joga no mar do esquecimento, esse oceano que existe, cujas profundezas ninguém consegue chegar. Deus joga lá, esconde lá, né? E a Bíblia diz bem assim: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Não é que Deus sofre de amnésia nem de dislexia, é que Deus não passa o pecado em face. Sabe o que é isso? Gente, isso é muito forte. Porque em discussões entre amigos, casais, a primeira coisa que acontece é passar os erros cometidos na face um do outro. Ah, você fez isso, mas você também fez isso. E começa aquela guerra toda. Que Deus está dizendo: olha, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Eu nunca vou fazer isso com você.
Você fez, está perdoado, foi lacrado, não vou mexer mais nesse lugar. Ok? O novo nascimento nos torna a Bíblia diz bem assim: veio para o que era seus, mas os seus não aceitaram. Mas todos quantos os aceitaram, Deus deu-lhes o poder de serem chamados, o quê? Filhos de Deus. Você não é bastardo, você não é o quê, meu Deus do céu? Ajuda, Elisângela, tu só fica olhando, não fala nada. Brincando. Não é bastardo, você é filho de Deus. Essa é a grande realidade. Através do novo nascimento nós nos tornamos filhos do Senhor. Ok? Amém, irmãos? Você não é bastardo, você não é escravo, você não é uma mera criatura simplesmente. Você é filho de Deus. Ok? O novo nascimento gera mudanças de caráter. Veja o que está escrito, eu só vou ler Efésios 4, 24. Olha o que está escrito. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Procedentes da verdade. Os nascidos de Deus, vamos para Gálatas capítulo 5 agora, por gentileza. As consequências da nova natureza. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o que significa ali? Os nascidos de Deus andam e vivem no Espírito. Amém? Você anda, você vive no Espírito. Depois a Bíblia vai nos dizer em 1 João 5,4: essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Os nascidos de Deus, eles vencem o mundo. Você não é vencido pelo mundo, você não é dominado pelo mundo, você não é influenciado pelo mundo. Você não se conforma com esse mundo, você vence esse mundo. É incrível quando Jesus diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, e nós também. Ele não somente venceu, mas como também nos concedeu condições plenas de vencermos o mundo por amor a Ele. Vamos vencer, temos vencido, na verdade, esse mundo por amor a Ele, ok? Depois a Bíblia diz: os nascidos de Deus não vivem em pecado. É interessante esse texto, né? Os que são nascidos de Deus não vivem em pecado, 1 João 3,9, depois 1 João 2,29 diz: os nascidos de Deus não vivem na prática, não praticam pecado, eles não vivem dominado pelo pecado. Ou seja, podemos errar, podemos falhar, e essa é a grande diferença entre aquele que nasceu de novo. Ele pode cometer qualquer erro do que um ímpio, um pagão. Só que o ímpio, o pagão, ele tem prazer no seu erro. Deixa eu ser um pouco mais prático. É uma tendência humana, e eu vi uma história para você ver como o homem é, né? O homem, ele tem essa necessidade de se sentir o cara, né? De se sentir o bambambam. E eu vi uma ilustração, piada, sei lá o que era, que o camarada estava num voo e de repente o avião caiu, dos sobreviventes só ficou ele e Angelina Jolie em uma ilha deserta, uma ilha inóspita, de difícil acesso. E ele e Angelina Jolie, depois de algum tempo, começaram a se conhecer. Ela se apaixonou por ele se apaixonou por ela. E foi mil maravilhas. Começaram a se namorar e o cara pegou a Angelina Jolie. Ao pegá-la, ele ficou tão encantado, tão maravilhado, que ele disse assim: olha, me faz um favor, se veste de homem aí, e daqui a pouco eu venho. Aí ela se vestiu de homem, ele arrudeia, chega para ele: e aí, cara, beleza? Tu não sabe quem eu estou pegando, ó. Estou pegando a Angelina Jolie. É triste, mas o homem, em sua grande maioria, é assim, né? Então o homem nascido de novo, ele pode cometer um erro, ele pode de repente ficar com alguém, mas ele não vai ter prazer, ele não vai ter alegria. Já um camarada pervertido, não. Ele faz questão de narrar seu currículo: eu fiquei com fulano, cicrano, beltrano. Enfim, essa é a realidade. Eles vivem no pecado, eles se agradam do pecado, mas a Bíblia diz que os nascidos de Deus não praticam o pecado. Amém? 1 João
4:7. Pratique a justiça, né? Os nascidos de Deus praticam a justiça. Obrigado, Rodolfo. E o 1 João 2:29 praticam a justiça. 1 João 3:9 não vivem em pecado. Não é isso? Muito bem, garoto. 1 João 4:7. Olha o que diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, os nascidos de Deus vivem em amor com os outros. Essa é a grande questão. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus. É um fato. Amém? Gálatas 5:4. Os nascidos de Deus crucificam a carne. Os nascidos de Deus, eles conhecem as coisas de Deus, né? Vamos ver 1 Coríntios 2:14 mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Os nascidos de Deus entendem, eles aceitam as coisas de Deus. Os nascidos de Deus, João capítulo 4, versículo 23, os nascidos de Deus verdadeiramente adoram a Deus. Essas aqui são as consequências daquele que é nascido espiritualmente. E a evidência do novo nascimento. Quem nasceu de novo ouve e guarda a palavra de Deus. Escuta, irmãos, a Bíblia diz lá em Tiago: não sede somente ouvintes, antes tornai também o quê? Praticante. Tem muita gente que gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu me preocupo nos dias de hoje, essa geração de Laí Ribeiro. Eu estou muito preocupado com os marqueteiros que querem usar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é sucesso. E aí vem uns livros. Eu estou criticando aqui a ideia, né? Eu não conheço a autoria nem a intenção deles, não. Mas eu fico às vezes preocupado, fico antenado, digamos assim. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior líder que já existiu. Jesus, não sei o que. Eu fico preocupado com o que querem fazer de Jesus. Usar Jesus como marqueteiro, né? Laí Ribeiro, um rapaz de alta ajuda, como é que eu posso dizer? Ele é um palestrante. E aí ele traz essa mensagem motivacional e tem arrastado multidões. Mas é importante ter esse cuidado, porque o evangelho não é uma autoajuda, mas uma ajuda do alto. É uma grande diferença. Entendeu? Porque falar de Jesus é bom, falar de Jesus é gostoso. E aí eu estou vendo muita gente mediáticas usando a mídia com o nome de Jesus. Cuidado com esses discursos. A primeira coisa que eu quero ver é vida. Tem vida com Cristo? Se não tiver com vida com Cristo, pode fazer peripécias, né? Tripulias com o nome de Jesus não vai, marabalismo com o nome de Jesus não vai adiantar de nada. Os irmãos estão entendendo? Então vamos ter esse cuidado. A Bíblia fala sobre um pecado, a teologia chama esse pecado simeonista. Deixa eu te contar como é simeonista. É um mágico chamado Simeão. Ele vê Pedro fazendo milagre, ele vai lá e diz bem assim: olha, eu também quero esse poder aí do Espírito Santo. Quanto custa? Eu ofereço não sei quanto. A Bíblia diz que ele foi amaldiçoado por isso. Ele não queria ser usado por Deus. O que é que ele queria? Usar a Deus. Então tem muita gente usando o nome de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Cuidado com a galera aí que tem usado o nome de Jesus, mas não tem vida com Jesus, não tem compromisso com Jesus, só querem usar o nome de Jesus, né? Eu tinha um professor de administração que falava o nome de Jesus como maior administrador de todos os tempos, e saía, ia depois da aula, ia beber com uma patotinha, ou seja, ele queria, né, chamar atenção com o nome de Jesus. Então tenha esse cuidado, ouve e guarda a palavra de Deus. Guardar é no sentido de viver, crer no Filho de Deus. Ou seja, o sentido da palavra crer aqui eu já expliquei, permita-me relembrar. O sentido no grego é pisteor. Não é crer simplesmente por crer, não é uma crença evasiva. O sentido dessa palavra crer, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei até um exemplo prático, qual é?
Às vezes você pega aqueles folhetos evangelísticos e distribui para o pessoal. E está lá escrito: crê no Senhor e será salvo, né? Se creres, será salvo. Aí se crê no Filho tem a vida eterna. Aí a pessoa vai olhar um macumbeiro, um feiticeiro, um pagão, um pervertido. Ah, eu creio. Ah, sim, eu acredito que Jesus é Deus. Quanto a isso, eu não duvido não. Mas o sentido da palavra no grego é pisteo, é acreditar, seguir e obedecer. Ou seja, não é simplesmente crer porque crer. Até mesmo porque a Bíblia vai nos dizer, se você crê em Deus, faz muito bem, até porque os demônios do inferno acreditam e se estremecem. Vai para o inferno de todo jeito. Porque o sentido crer no Filho de Deus é muito mais do que acreditar que Ele existe. É viver com Ele e para Ele. Amém? Ama a Jesus Cristo, né? Jesus é quem diz isso, né? Olha só, vamos ler essa passagem onde Jesus é muito bem enfático ao dizer em João capítulo 8, versículo 42. João 8, 42, irmãos, encontraram? Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ou seja, se vocês são de Deus, vocês haveriam de me amar. Ou seja, o nascido de Deus, ele ama Jesus Cristo. Ama Jesus Cristo acima de tudo, de qualquer ideologia, de qualquer sistema, de qualquer proposta mundana. Ama os irmãos. 1 João 4, 7. Vamos voltar lá para a epístola de João, amados. 4, 7 diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que coisa forte. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama conhece a Deus. Pratica o bem. Terceira epístola de João. Você está na primeira, você vai algumas páginas a mais, você vai encontrar a terceira epístola de João. Ela não tem capítulo, ela é bem breve. Aí você vai encontrar somente o versículo 11 que diz: amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Forte, né, irmãos? Sexto lugar, aquele que é nascido de Deus. Essas são as evidências que a gente pode observar. Praticam, ou melhor, perseveram até o fim. Há vários textos bíblicos, eu vou até poupá-los de citar, que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é perseverar para ser salvo, mas por ser salvo, perseverar. E aquele que persevera, simplesmente persevera porque nasceu de novo. Caso contrário, jamais conseguiria. Agora eu quero fazer a seguinte questão com vocês aqui. Essas são as evidências. E você tem que olhar para si mesmo e perguntar: será que eu me enquadro na primeira? Será que eu me enquadro na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta? Será que realmente eu tenho a convicção da vida eterna? Jesus disse em João 5,24: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Olha que coisa interessante. E não entra em juízo. Não entra no juízo condenatório, o juízo para condenação, mas vai direto para a vida e a vida eterna. Meus amados, concluindo, em pouquíssimas palavras eu só tenho algo a dizer, e foi o que Cristo nos disse: é pelo fruto, é pelo fruto, é pelo fruto que se conhece uma árvore. Então, vivendo o novo nascimento, você só vai se conhecer e conhecer quem quer que seja, se nasceu da carne, ou melhor, se nasceu do Espírito, ainda se vive na carne, através de quê? Do fruto. Simples. Simples assim. Porque o fruto vai determinar a natureza e a essência da árvore. Não adianta, como a Bíblia diz, não pode uma água ser doce e amarga ao mesmo tempo.
Não pode uma boca falar o bem e o mal ao mesmo tempo. Então é o fruto. E é isso que nós mais precisamos, que é de fato é isso que nos identifica como cristão. O fruto. Não são os frutos do Espírito, eu sei que você sabe disso, mas o fruto do Espírito que vai dizer se você é ou não é nascido de novo. E eu quero que você entenda mais do que nunca. É um compromisso que você tem com Deus, de fazer sepultar, crucificar, mortificar a sua carne que todos os dias tenta ressurgir, tenta renascer. Mas você vai subjugá-la. Você vai subjugá-la. Amém? Veja o que está escrito aí, irmãos, em Romanos, capítulo 6. Olha que palavra tão forte é essa. Para que assim a gente venha concluir. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Antes o pecado tinha domínio sobre nós, hoje o pecado não tem mais domínio sobre nós. Deus nos concedeu condições plenas para dominarmos o pecado. Sabe o que eu acho interessante? É quando Caim mata Abel. Deus aparece a Caim, sabe o que é que ele diz? O pecado sempre será contra ti, mas compete a ti dominá-lo. Sabe o que é que eu acho interessante? É quando Paulo, instruindo a igreja, diz bem assim: não vos veio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que possais suportar, e para cada tentação Ele enviará o escape. O que eu estou querendo fazer aqui é chamar a sua atenção para que você esteja consciente da sua responsabilidade diante de Deus. Você não vai poder culpar o acaso, como fez Adão. Transferir responsabilidade. Ah, Deus, foi a mulher que tu me deste, e por coincidência não. Consequentemente, o que é que a mulher faz? Ah, foi a serpente que me iludiu. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele é repreendido pelo profeta Natan, sabe o que é que ele faz? Ele baixa a cabeça e diz: eu pequei. Ele não coloca culpa em Betseba, ele não coloca culpa no palácio, ele não coloca a culpa no tempo, no dia, no momento. Ele apenas reconhece o erro. Nós devemos assumir compromisso, ciente de que nós temos uma natureza nova, uma natureza espiritual, nós temos uma nova vida para viver, e isso que nós falamos é muito sério, meu irmão. Importa-vos, importante nascer de novo. Importante nascer de novo. Que você venha meditar nisso, que você venha refletir nisso. Sobretudo, você venha viver essa verdade por meio do fruto. Não cometendo as obras da carne, mas vivendo o fruto do Espírito. Você nasceu de novo. Lá no seminário tinha um capelão, um homem que influenciou muito a minha vida. E houve um momento que a gente estava fazendo barulho, muito barulho mesmo. Era uma bandinha que a gente criou e batia na mesa e batia numa lata. Você viver confinado 4 anos é muito complicado. Aquele homem sobe, era 11 horas da noite, ele sobe numa tranquilidade, numa serenidade. Ele disse: o que é isso que está acontecendo? Todo mundo quieto, pianinho. A única coisa que ele diz bem assim: o que vocês acham que a vizinhança vai pensar de vocês? Ele morava, tinha uma casa do capelão, né, lá mesmo, e as salas eram no térreo e os dormitórios no primeiro andar. Disse: o que é que vocês acham que vão pensar de vocês? E ali eu via tamanha serenidade, e eu nunca esqueço do que ele disse bem assim: cuidado, várias vezes ele dizia isso, cuidado com o velho homem, cuidado com o velho homem vai estar sempre ressurgindo, e vocês estão fazendo coisas de velho homem. Quando a gente mente, quando a gente calunia, quando a gente fofoca, quando a gente se ira sem motivos, isso é coisas do velho homem, da natureza carnal. Quando a gente fica ressentido, magoado, isso é coisa do velho homem. A pergunta que eu faço a você é igual ao do pajé fez para a sua tribo. Bom, dentro de nós tem 2 lobos, o do bem e o do mal.
Sabe quem vai vencer? Aquele que você mais alimentar. Essa é a grande verdade. Se alimente do Espírito. Seja cheio do Espírito. E algumas definições que a Bíblia traz sobre pessoas cheias do Espírito é extraordinária. A Bíblia diz bem assim, o crente forte. Sabe quem é o crente forte? É aquele que suporta as fraquezas do crente fraco. Eu peço todos os dias a Deus para ser forte. Não é fácil, mas nós temos que ser fortes. Crente espiritual é aquele que corrige o outro com espírito de brandura. Ele não sai esbravejando, vomitando nada. Ele tem tato. Ele tem modos, ele tem compostura. Como eu estava falando no meu capelão, todos nós esperávamos uma repreensão, uma exortação. Eu vou dizer para vocês, ele simplesmente diz bem assim: eu espero que vocês deem testemunho da vocação de vocês. Fechou a porta e saiu. E eu olhava para os amigos olhavam para mim, e nós chegávamos ao comum acordo. Antes fosse uma repreensão severa, antes fosse uma disciplina, como ele botava às vezes a gente para lavar os pratos, mas aquela serenidade, sabe, nos deixou muito inquietos, né? Lavar os pratos, vocês não imaginam, eu estou falando lavar os pratos, não é só dos internos não, que a gente chamava detentos lá, porque não podia sair, a gente colocou os apelidos um no outro, detento. Era de todo o seminário, imagine 100, 120 pessoas lá. A gente entrava na disciplina, teve uma época que foram para 5, e eu estava lá no meio dos 5. Eram lavar os pratos durante uma semana. Então o almoço terminava 1 hora, a gente ficava lavando até umas 2 horas. Panela, cada panelona, aquela coisa. Mas nesse dia a serenidade dele, sabe, me deixou assim comovido, ao ponto de eu dizer, antes lavar os pratos. Aquela serenidade. Não deixe o velho homem ressurgir em vossas vidas. Queridos, que você viva um novo nascimento, mesmo quando a velha carne, o velho homem tentar ressurgir, que você esteja ciente de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que você dê testemunho para os seus filhos, que você dê testemunho para os seus pais, que você dê testemunho para os seus cônjuges, que você dê testemunho para a sua vizinhança, para quem quer que seja, onde quer que seja, que você nasceu de novo. E não há nada melhor do que uma pessoa que te conhece. Eu não estou falando o colega que te vê uma vez na semana, seja lá o que for, num joguinho de futebol. Estou falando disso não, aquele que te conhece no dia a dia, olhar para você e dizer, eu vejo Cristo em você. Eu vejo que realmente o Evangelho mudou a sua vida. Eu vejo algo novo, eu vejo algo diferente, eu vejo Deus em você. Eu vejo o diferencial de Deus em você. No dia que você conseguir ouvir isso de alguém, se for principalmente teu pai, teus filhos, teus pais, teus filhos ou teu cônjuge, pode ter certeza, você nasceu de novo. Agora, enquanto isso não acontecer, meu amigo, podem criar um pedestal para você, podem lhe venerar, mas se as pessoas que de fato te conhecem no dia a dia não viu mudança, não vive transformação, você ainda continua nas obras da carne. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.